Oi, gente. Estamos aqui hoje para mais uma aula do curso de produção de água em pequenas bacias hidrográficas. É a aula número 18, tá? E nós vamos continuar falando sobre velocidade de infiltração, descrevendo equipamentos para a determinação dessa velocidade. Nós hoje vamos falar sobre o infiltrômetro de anéis. Olha, aqui essas fotos são da publicação do professor Dr. Pedro Henrique Cerqueira Luz, ele é da faculdade da USP, lá de Pirassununga, São Paulo, e ele tem uma publicação que você pode encontrar, inclusive, no YouTube, né, sobre infiltração de água no solo, e essa publicação pode encontrar, o link está aqui para vocês acessarem. Bem, e sobre esse infiltrômetro de anéis, se você for ao Google e colocar infiltrômetro de anel ou infiltrômetro de anéis, você vai encontrar muitas publicações a respeito disso, muitos artigos, muitos trabalhos feitos com isso aí, tá? Então, mas esse aqui é muito interessante, eu tirei essas fotos aqui com devido autorização do professor do Pedro Henrique. Eu gostei dessas fotos dele, que são muito explicativas, muito claras. Bem, o filtrômetro de anéis, o nome disso, são dois anéis metálicos, um anel externo e um anel interno. Esses anéis metálicos eles têm uma altura, a altura lateral mais ou menos em torno de 30 centímetros. Eles são constituídos de uma chapa pouco mais espesso, porque você vai ter que enterrá-lo no solo, bater no solo, precisa ser resistente para não amassar. E os diâmetros você tem um pouco de variação. Você pode ter aqui um diâmetro, então vamos trabalhar, por exemplo, com um diâmetro de 60 centímetros hoje, mas você pode ter um diâmetro de 50 externo de 50 centímetros. Tá? Se tiver 50 centímetros externo, o interno é de metade, 25 centímetros. Se tiver 60 centímetros, o interno é de 30 centímetros. Então, o anel interno, o diâmetro dele é a metade do diâmetro do anel externo. Ó, você está vendo que você coloca água dos dois anéis, né? Você está vendo a água aqui dentro no anel interno e água no anel externo. Bem, aconselhado às vezes, você tem que uma aluna tampando no anel interno, é aconselhado às vezes que você coloque água primeiro no anel externo, para depois começar a colocar água no anel interno. Por isso, essa aluna preta aqui, para evitar que você, ao colocar água no anel externo, que essa água acabe entrando no anel interno. Mas isso não é absolutamente necessário. Você pode colocar, talvez, a água dos dois anéis ao mesmo tempo. Aqui nós temos uma imagem uma fotografia mais de perto, mostrando que você tem aqui uma reguinha, que é uma possibilidade de você verificar a descida de água nessa reguinha na unidade de tempo. Nós vamos preferir trabalhar um pouquinho diferente, nós vamos marcar, pode ser na própria régua, nós vamos marcar uma altura, se você tiver régua, vou marcar uma altura na parede lateral e vamos manter esse nível de água durante as medições, nós vamos ver agora mesmo. Bem, como é que eu posso marcar? Eu posso marcar isso com um óleo, tintazinha a óleo, marcando na parte lateral, ou eu posso simplesmente fincar uma estaquinha, mais fácil, você finca uma estaquinha no solo e na altura que você quer da lâmina d'água. É bom que você tenha, por exemplo, assim, você vai enterrar isso no solo 5 a 10 centímetros, tá? Então vai sobrar aqui, sobre a superfície, 20 centímetros a 20 e poucos centímetros, tá? 25 centímetros, 20, 25 centímetros. Bem, é bom que você marque essa altura aqui, 10 centímetros, no máximo 15 centímetros, talvez. Por quê? Porque se você colocar uma lâmina muito alta, essa lâmina vai fazer pressão sobre a infiltração de água e vai mascarar os resultados. Então é bom que essa lâmina seja a menor possível. Ela não pode ser muito pequena, porque fica muito difícil você controlar o nível. Então ela tem que ser, você vai olhar aí uma certa lógica, qual é a altura que você deve marcar nas suas condições aí. Então, esse é uma descrição, uma imagem geral da boa noção, com essas fotografias aqui, da boa ideia para você ver o que é um infiltrômetro de anéis. Bem, a instalação. Você vai instalá-lo, para instalar, esse é o problema da dificuldade, se a região é montanhosa, você vai ter que fazer um patamar. Então você tem que alterar, começa aí uma certa deficiência, você vai ter que alterar as condições do solo, porque você vai ter que cavar um patamar, formar um patamar mais ou menos nivelado. Ele tem 60 centímetros, você vai ter que pôr um patamar de praticamente 1 metro de largura, e aí você vai fincar os dois anéis. Então você tem um anel externo
e o anel interno, tá? Você vai colocar para fincar, e que eu disse, você coloca uma peça de madeira, por exemplo, aqui em cima, bate a peça de madeira e vai fincando os dois anéis ao mesmo tempo. O anel interno deve ficar bem distribuído no interior do anel interno. Bem, esse anel externo, a importância do anel externo, você está vendo aqui, a água descendo verticalmente. Se colocar água dentro, ela vai infiltrar, vai descer verticalmente. Bem, nessa parte aqui, essa água pode derivar pelas laterais. Então, se isso acontecer, porque o solo pode estar seco e pode haver uma atração da água aqui para movimentação lateral, você poderia, se você tivesse um anel só, essa derivação da água iria acelerar a penetração e você estaria mascarando o resultado. Então, esse anel externo é um anel de controle. Se a água derivar dele para fora, não tem problema, você não está medindo. Mas se você mantém os dois níveis, interno e interno, mais ou menos iguais, as pressões vão ser semelhantes e você vai, essa água descer nesse sentido que vai obrigar que do anel interno a água desça só verticalmente, não derive para as laterais. Esse anel, ao colocar, ao fincar no solo, você deve ter um nível de pedreira aí para nivelar, para ficar mais ou menos nivelado, porque se tiver inclinado aqui, fica difícil você fazer, fica mais difícil você fazer o controle desses níveis. Bem, então aqui começa uma deficiência, né? Uma deficiência desse equipamento, é um equipamento muito simples, está vendo aqui, de custo muito barato, você tem os dois anéis, né? E qualquer serralheria pode produzir esses dois anéis, e um custo relativamente baixo, facilidade de trabalhar, de instalação, que é um equipamento relativamente pequeno, fácil você levar, ele vai gastar pouca água, não vamos ver, então é um equipamento fácil de operar no campo. A deficiência é que ele impede, né? Olha, ao fazer isso aqui, primeiro, você altera as condições de solo. Segundo, você impede que a água escoa. No sistema natural, quando chove, a água pode infiltrar ou pode escoar superficialmente. E aqui você não tem chance da água escoar superficialmente, ela só pode infiltrar. Então, esse provoca valores de infiltração normalmente maiores do que no caso daqueles que tentam imitar um pouco mais as condições naturais. Bem, aqui eu tenho uma planilha, vamos discutir como é que a gente trabalha com isso. Então, você tem, no primeira coluna, você tem intervalo. Você escolhe o intervalo de medição. E nós escolhemos aqui, por exemplo, 15 minutos. Então, você vai medir de 15 em 15 minutos. Como é que você faz isso? Para começar, você coloca a água no cilindro externo e interno. Primeiro, até no externo, naquele caso. Você colocou primeiro no externo. Depois, você coloca no interno até o nível que você escolheu de referência. É bom você ter duas pessoas trabalhando, uma pessoa só é difícil, nós vamos fazer medições aí, então interessante que sejam duas pessoas operando. Então você vai colocar água, escolher o intervalo, aí você vai colocar água no cilindro interno e externo até aquele nível de referência. A partir daí, você começa a contar o tempo, você começa a medir esses 15 minutos. E você vai com um copo graduado, você vai adicionando água no cilindro interno para manter aquela altura, tá? E durante 15 minutos. Então, no final dos 15 minutos, você sabe a quantidade de água que você gastou para você manter o nível durante aqueles 15 minutos. Você anota esse valor gasto nos primeiros 15 minutos e começa a medir nos próximos 15 minutos. E assim sucessivamente até o final. Então, eu tenho aqui os intervalos, foram 3 intervalos nesse caso aqui, e você tem o consumo de água para cada intervalo. Então, você tem que estar em litros, você pode dizer, mas como é que você fez essa aproximação aqui em litros? É porque o copo estava graduado em mililitros. Na verdade, eu medi mililitros, 482 mililitros. Eu passei para litro aqui. É bom que a gente tenha a mania de brincar com essas unidades. Em hidrologia, essas unidades são importantíssimas. Nós falamos lá no princípio do curso, a importância de ter facilidade de trabalhar com essas unidades. Então é bom que a gente vá brincando com isso para não esquecer, tá? Para não esquecer dessas transformações de uma unidade para outra. Então, por isso que esses valores estão aqui, porque na verdade foram medidos em mililitros. Eu dividi por 1000 mililitros, dividi por 1, botei a vírgula aqui, dividi por 1000, botei a vírgula, está anotado em litros. Bem, olha, então a coluna 1 é a leitura que você escolheu, é a leitura de 15 minutos. Ela está referindo os intervalos aí, vários intervalos, são 3 intervalos, cada intervalo de 15 minutos. A coluna 2 é o consumo de água para manter o nível marcado, não é isso?
Então, para cada intervalo, você mede a quantidade de água que você gastou para manter o nível de água naquele ponto previamente escolhido. A coluna 3, então nós vamos ver como calcular esses valores, como calcular a velocidade. Eu não estou interessado nessa velocidade de infiltração, na verdade. Eu quero saber isso aqui, como calcular. Então, olha, o cilindro interno tem 30 centímetros, né? Nós vamos trabalhar com um cilindro de 60 externo, 30 interno, esse dado. Então, 30 centímetros de diâmetro, tá? 15 centímetros de raio, centímetros de raio. Como eu anotei litro aqui, litro de decímetro cúbico, para harmonização de unidades, eu peguei os 15 centímetros e usei 1,5 decímetro. 15 centímetros, 1,5 decímetro. É πr2 a área, πr2, então π vezes 15 vezes 15, 15 ao quadrado. Bem, dá 7,06 decímetros quadrados. Então, essa é a área do cilindro interno. Qual a lâmina de água? Bem, você mediu aqui 0,482 litros. Como é que eu transformo esse valor numa lâmina de água? Então, olha, 0,482 decímetros cúbicos em 15 minutos, por 15 minutos, intervalo de 15 minutos. Se eu divido isso por a área do cilindro, tá? Daquele cilindro interno, eu tenho 0,068 decímetros em 15 minutos, então, ou 6,8 milímetros em 15 minutos. Então, eu transformei aqui aquele valor em litros aqui da coluna 2, eu transformei em lâmina de água, altura de lâmina de água. Está em 15 minutos. Eu mantive os 15 minutos. Está com a lâmina d'água infiltrada em 15 minutos. Qual a velocidade de infiltração? Nós já aprendemos a fazer isso lá na discussão de medição de precipitação. Então, você tem o H 6,8 milímetros em 15 minutos. Então, se eu divido esse 6,8 por 15, eu vou ter milímetros por minuto. Se eu multiplico isso 60 milímetros por hora, eu vou ter a velocidade de 27,2 milímetros por hora. Então, essa é a velocidade aqui, a velocidade de infiltração. Então, essa coluna aqui, eu vou fazendo esses cálculos para cada intervalo, eu faço esses cálculos, eu vou tendo os valores. Os valores vão caindo, como nós mostramos lá no filtrômetro do FE1, na parcela, e à medida que você vai promovendo a infiltração, você vai caminhando para a capacidade de campo, e à medida que você vai chegando à capacidade de campo, esses valores os volumes infiltrados começam a ser constantes ao longo de intervalos regulares. Então, você, a partir mais ou menos desse ponto aqui, ó, você tem aqui 8,2 milímetros por hora, 8,1, 8, 8,1, 8. Por quê? Você passou a gastar mais ou menos a mesma quantidade de água para cada intervalo de tempo. Então, você tem aqui 0,145, 0,143, 0,140 e assim. Então, você está vendo que os valores estão flutuando em torno dos mesmos números. Então, sinal de que você está chegando na capacidade de campo, então, ou já chegou na capacidade de campo, e daí para frente a infiltração passa a ser regulada pela força da gravidade. A força da gravidade para esse local ela é constante, então ela flutua, mas dentro de um intervalo relativamente pequeno. Então, esse aí é o que acontece com o sistema de infiltração. Bem, eu tracei aqui uma curva, tá? Para a gente discutir um pouquinho mais algumas coisas. Então, olha, acumulei aqueles valores da coluna 1. Então, você tem litros, por exemplo, da coluna 2, desculpa, da coluna 2. Então, eu fui somando sucessivamente aqueles valores e criei uma sequência de valores acumulados na coluna 2, nos volumes infiltrados. E, ao mesmo tempo, eu acumulei os valores da coluna 1, que tempo. Então, primeiro, 0, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, então assim por diante. E com esses dois valores, então, com os valores acumulados da coluna 1 e os valores acumulados da coluna 2, eu tracei esse gráfico. Ora, você olha o seguinte, a infiltração, então, no filtrômetro do FE1, nós fazemos uma curva de velocidade de infiltração. Mostramos como é que nós chegar no V e B lá embaixo. Aqui nós vamos, uma outra maneira de ver esse fenômeno é a curva acumulada, a infiltração acumulada. Bem, olha, você começa a notar que a partir, olha, você vai, esses pontos vão flutuando, eu fiz questão de ligar ponto a ponto, tá? Para você ver como é que as coisas vão variando, e a partir de um certo ponto, a partir daquele momento em que os volumes consumidos ficam mais ou menos iguais ao longo do tempo, então, olha que os pontos estão mais ou menos em linha reta. Eu tracei esse trechinho aqui de reta, dizendo, a partir daqui, tá? A cada intervalo de tempo,
você tem o mesmo volume infiltrado. Então, você começa a acrescentar água e, olha, se está na capacidade de campo e na velocidade de infiltração, essas águas, esses volumes que estão infiltrando, eles vão descendo por percolação e eu tenho uma grande chance deles chegarem até o aquífero, tá? Então, é um valor muito interessante aqui. Então, esses valores que estão aumentando, ó, desse ponto para esse aumenta uma quantidade, desse ponto para esse aumenta mais ou menos a mesma quantidade, desse para esse aumentou mais ou menos a mesma quantidade. Então, essa curva tem uma inclinação constante em relação ao eixo horizontal, então os valores acumulados vão se repetindo. Então, a partir daqui, eu tenho uma situação muito interessante. Se eu tenho uma chuva muito forte, quando está chegando a esse ponto aqui, ou seja, o solo, nas condições naturais, o solo está na capacidade de campo, bem próximo à capacidade de campo, e chove forte. Então chega logo na capacidade de campo e começa a infiltrar valores iguais em intervalo de tempo. Mas a chuva é rápida, muito intensa e rápida. Então a velocidade é baixa. A velocidade aqui de infiltração era de 8,08 milímetros por hora lá no final. Então muito baixa. Então qualquer chuva um pouquinho mais forte vai ter uma intensidade maior do que isso aqui e vai escoar muito na superfície. Então, olha que essa quantidade infiltrada é função do tempo. Então, quanto mais tempo eu tiver essa água na superfície, mais a infiltração. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar alguma maneira de diminuir a velocidade dessa enxurrada na superfície. Se eu diminuo a velocidade, a chuva pode cessar, a enxurrada ainda está retida na superfície e eu tenho possibilidade de fazer com que esse volume se infiltre ao invés de se coar. Bem, essas medidas para segurar a enxurrada é uma medida fundamental do manejo de pequenos bacias de água para a produção de água. Porque quando eu faço isso, eu aumento a quantidade de água que vai percolar e eu vou aumentar a quantidade de água no aquífero e vou garantir vazões em períodos de estiagem. Esse valor aqui é um valor muito baixo, né? Esse valor de VIB está muito baixo. É um solo de textura média. Ele tem mais ou menos a mesma percentagem, nesse caso aqui, uma percentagem mais ou menos igual entre areia e argila. Então, solo de textura média, às vezes chamado aí no coisa de franco, solo franco argiloso, franco arenoso, é um solo de textura mais ou menos média, entre partículas maiores e partículas menores, uma composição como uma textura média. Bem, o valor é baixo. Como é que eu vou alterar isso? Dificilmente eu vou conseguir alterar essa característica do solo. Eu posso, ao longo do tempo, agir para que o solo passe a ter mais matéria orgânica, tá? E se ele tiver mais matéria orgânica, há um rearranjo das partículas do solo, estruturando, o pessoal do solo fala, né? Vai estruturar o solo, e aí você vai criar uma porosidade maior, poros maiores, uma porosidade maior, então você pode facilitar esse aqui, mas isso é com um tempo relativamente longo, né? Se ele está nessas condições aqui. Bem, a medida mais imediata que você pode fazer é melhorar o estado vegetativo. Se você aumenta ou melhora o estado vegetativo, você vai criar mais obstáculos a essa enxurrada. A enxurrada vai ter dificuldade em se movimentar. Então você vai segurar essa enxurrada mais tempo na superfície e vai facilitar a infiltração. Tá? Então, são ações. Ou então, na aula 9, no vídeo 10, aula 9, nós falamos daqueles canais construídos em nível no encosta de pastagem. Então, o que significa aquilo? Olha, a água começa a formar enxurrada, encontra um canal daquele, é retida no canal, fica concentrada no canal. Então, ali você vai segurar a água ali e dar tempo para que essa parte da curva haja, tá? E esse volume acaba se infiltrando. Tá? Então, essa é a ideia lá. Então, às vezes, se o solo for muito argiloso, você vai, inclusive, perceber que essa infiltração é lenta mesmo. Passou algum tempo depois da chuva, às vezes você vai lá e vai ver que ainda existe água dentro desse canal, água que ainda não infiltrou, sinal de que a infiltração realmente é lenta. Bem, olha, nós, falando de velocidade de infiltração, na primeira aula nós falamos sobre parcela e dissemos que é a maneira mais correta de verificar o comportamento do solo quando recebe chuva, tá? Mas é difícil de execução, porque ou você tem leituras, ficar vigiando a parcela para ver se choveu, medir tempo, ou então você precisa de equipamentos caros, precisa de um pluviólogo, precisa de um sensor de pressão, e às vezes não é fácil você instalar essas parcelas. Depois falamos sobre o FV1, o infiltrômetro FV1, que podíamos chamar de simulador de chuvas. Então, ele é mais barato, o equipamento mais barato do que aquele usado na parcela,
ele simula, não é tão natural quanto lá, mas ele simula uma chuva, tá? Mas mesmo assim é um equipamento maior, dificuldade, gasta muito mais água, dificuldade de lidar com isso no campo e tal. E viemos para esse infiltrômetro de anéis, que é um equipamento fácil de operação, mas que tem o inconveniente de não permitir que a água escoe superficialmente. Então você estaria fugindo um pouco das condições naturais. Então, na próxima aula, vamos descrever mais um equipamento, o infiltrômetro ou simulador de chuva de Cornell, que ele usa, ele é um equipamento relativamente pequeno, de custo relativamente baixo, e usa também um anel preso no solo, mas ao invés de colocar a água diretamente sobre a superfície do anel, você vai ter um simulador de chuva colocado sobre esse anel. Então é uma mistura do FV1 com o infiltrômetro de anéis, e equipamento relativamente barato e pequeno, e gasta pouca água e tem mais facilidade de ser operado no campo. Por hoje é só, muito obrigado e até a